Meus queridos alunos, salve, salve, caros colegas, professores, estudantes, admiradores do nosso canal Educação. Muito bom dia e um salve todo fervoroso a todos vocês que estão aí plugados na nossa aula a partir de agora. Estamos iniciando a segunda semana de trabalhos do mês de agosto, hoje, 8 de agosto de 2022, às 7 horas e 1 minuto. Peço licença para adentrar aí os seus celulares, as suas TVs, os seus computadores para mais uma semana de aulas. A grande responsabilidade minha é que eu abro os trabalhos aqui. É a primeira aula na primeira série desta semana maravilhosa que se inicia. Todo mundo indo para o trabalho, não é? O trânsito está daquele jeito. As pessoas indo para os seus compromissos, para os seus trabalhos principalmente. Nós estamos como? Estamos aqui para mais uma aula de redação. Será dada a vocês. Nós estamos aí plugados, pelo que meu monitor informa, com Caridade do Piauí. Meu abraço a todos vocês. Alvorada do Gurgueia. Tá bom, pessoal? Deus abençoe a todos. Elesbom Veloso. Eita, ainda não deu certo eu visitar essa cidade para uma aula de revisão. A agenda tá super mega lotada. Ipiranga do Piauí. Landry Salles. Olha aí. São as cidades que eu consigo perceber aí. Elesbom Veloso já deu um bom dia pro professor Rufino. Jurema do Piauí Flavilto. Legal, vou entender que é uma cidade. Beleza? Não conhecia por esse nome não. Estamos aguardando a galera do chat para participar da nossa aula. E a galera também do Kit PTV Sedu, que pode ir se intermediando aí a sua pergunta, a sua participação na nossa aula de hoje. A temática aproximada, ferramental do processo de produção, de escrita, de redação na primeira série é hoje a gente ter noção do que é, de como se diferencia, de como se dá o fato e a opinião. Em especial porque são instrumentos que você vai utilizar de sobremaneira em textos dissertativo-argumentativo. Você tem que saber a diferença do que é um fato do que é uma opinião. E é interessante perceber que eu já faço lembrar a vocês o que a banca examinadora avalia. Ela avalia na competência 3 justamente relacionar, selecionar, que é o escolher, né? Fatos e opiniões em defesa de um ponto de vista. É basicamente essa a resinha da competência 3 lá da tábua de correção dos avaliadores. Beleza? Deusirene Silva já está dando bom dia aí. Nossa primeira aluna aí do nosso curso online, né, da nossa aula online, que está aí se movimentando. Vamos nessa, galera. Fato e opinião. Professor, há uma diferença, não há? Assim, há uma diferença entre esses dois elementos que são próximos demais do processo de produção. Vem comigo, vamos aqui na nossa tela touchscreen ver como é que a gente conduz a aula de hoje. Pegar aqui a nossa caneta para nossas anotações, para que a aula flua melhor. Então, vocês já ouviram falar demais nessas palavrinhas, em se tratando de produção de texto. Introdução, conclusão, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí há novas nomenclaturas que o Enem trouxe
não é para nós, como por exemplo, tese, né? Professor, eu pensei que eu ia ouvir essa palavra tese só lá no meu curso superior, no meu nível superior. Não, ó, é uma palavra que realmente ela é do universo extremamente acadêmico superior, é a tese de doutorado, né? Tese. A tua tese, tu levanta a tua tese no TCC, da tua monografia, enfim. Mas o Enem optou por chamar o primeiro parágrafo de tese, e nele contém introdução, comentário associativo, tema e tese, porque a tese é realmente o elemento principal que faz com que o texto se desenvolva no formato dissertativo argumentativo. Essa tese, esse levantamento de tese, essa opinião... Ó, pessoal, em se tratando de redação para o Enem, tese, muitas vezes, por força da expressão, ela pode ser sinônimo de opinião, viu? Pode ser sinônimo de causa, a tese também é o teu projeto de texto. A tese também são os tópicos levantados, não é? A tese é a justificativa para a existência do tema. Então, tese, para efeito didático, tem todos esses sinônimos. E o que seria um fato, professor? Não é? O que seria um fato? Realmente são os acontecimentos registrados, catalogados, dado ênfase, concretizados, em que a gente não... Ó, por exemplo, por mais que pareça absurdo, mas eu tenho alunos meus que desconfiam do homem ter ido à Lua, né? Eles acham que aquilo ali é coisa dos americanos, que nunca homem nenhum foi à Lua. Mas é um fato histórico, não é? O homem foi à Lua, o homem pisou na Lua, não é? A coletividade acadêmica, o universo acadêmico não ia deixar isso aí aparecer nos livros se não tivesse sido um fato. Então não é uma opinião de que o homem foi à Lua. Nós não podemos tratar esse fato como opinião, não é? Agora, dizer, não é? Que, por exemplo, não é? Dizer que o homem foi à Lua com equipamentos avançadíssimos para a sua época, né? Já seria uma opinião, né? Alguém pode discordar dessa ideia, dessa opinião. Então, fato é aquilo que está mais concreto, não é? É mais opinioso. E a opinião é aquilo que é possível ser refutado, não é? É possível contraditório. É possível ser confrontado. Já o fato não, galera, né? O fato não. O fato ele é concreto, não é? Ele é histórico. Ele é concreto, ele é histórico. Beleza? Odair José tem uma canção, não é? Que já começa com essa expressão, né? Na minha opinião, a coisa que vocês, em se tratando de redação formal, de Enem, de concurso público, vocês vão evitar essa expressão aqui, pessoal. Aqui é para efeito de música. Para efeito poético, isso pode, mas para efeito de construção textual, não é preciso você dizer, ó, na minha humilde opinião, eu acredito. Não. Primeiro que você vai até evitar a primeira pessoa do texto, não é? Quando se tratar de Enem, de concurso público. Deus Irene Silva Cleovan, que ele está dizendo que o nome dele é Cleovan, não é? E ele está usando o celular da mãe dele. Muito bem, olha aí, que coisa boa. Beleza? Aí como está registrado com o nome da sua mãe, por isso que apareceu aí, né? Tudo bem, meu filho, entendi. Pois um bom dia ao senhor Cleovan. Sei que tem uma manhã de segunda-feira bastante frutuosa.
Aí a música é assim: na minha opinião, o importante é se querer assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. Eu conheço tanta gente que pelas leis estão casados, na verdade nem se falam, dormem em quartos separados. Então é uma música que dá para ser associada aí a qualquer questão que envolva o matrimônio, que envolva os relacionamentos legais, que envolva o divórcio, não é? Então é uma música que traz aí uma baita de uma opinião estampada na sua estrofe, né? Para Aldair José, o importante é se querer bem, né? Assinar papel para quê? Isso não vai prender ninguém. Eu conheço tanta gente que pelas leis estão casados, na verdade nem se falam, dormem em quartos separados, exatamente. Se a gente for fazer um quadro da análise dos componentes dessa música, do trecho dessa música, a gente vai perceber que é um gênero letra de música, não é? Nele tem argumento, não é? O tema aí que a gente pode abstrair dessa estrofe é o casamento. E a tese que ele levanta, não é? É assinar papel não prende ninguém. Muito bem. Está bem por aqui a opinião, a tese, não é? Assinar papel para quê? Isso não prende ninguém, né? Aí ele utiliza, não é? Eu conheço, já é um argumento isso aqui, sabia, pessoal? Eu conheço tanta gente para ele justificar isso aqui. Então isso aí já é um argumento que ele usa para defender a opinião. Tá vendo aí como a gente faz análise, não é, do processo textual, até mesmo uma estrofe de canção, de letra de música. José William, bom dia para o senhor também, seja bem-vindo. A temática da nossa aula de hoje, José, é justamente a gente debruçar o nosso olhar em cima desses dois ferramentais, olfato e opinião, que são elementos, vamos dizer assim, bastante úteis para a construção dos nossos textos. E aí, quem está aí desde as 7 em ponto já sabe muito bem, já tem uma noção da diferença entre fato e opinião. E aí dá continuidade a essa questão matrimonial, da união relacional. Num relacionamento, qualquer que seja ele, não só o afetivo, amoroso, conjugal, mas nos relacionamentos em geral, de amizade, de relações empregatícias, não é? De fraternidade, de irmandade, nós temos opiniões distintas, não é? O mundo é bonito justamente por isso, porque nós temos opiniões diversas. Já pensou, se todo mundo pensasse igual, era terrível. O conhecimento talvez nem seria tão avançado como há hoje. É claro que a gente não pode chegar a esses ânimos, não é? Enormes aqui, botar o dedo em riste, para que nossa opinião seja aceita. É preciso que a gente mantenha a calma. Essa imagem é meramente ilustrativa para vocês entenderem, às vezes, como é que se dá as discussões devido a não pensarmos diferente. Isso é fato, não é opinião. Então, ainda bem que o casal aí está discutindo a minha aula, não é? Não estão numa DR comum. Fato e opinião. Você sabe diferenciar um fato de uma opinião relativa a esse fato? Ah, legal, professor. Eu estabeleço um fato e eu tenho uma opinião, eu exponho um fato e estabeleço uma opinião relativa a esse fato. Isso. Cara, isso aqui acontece muito na hora que o Enem utiliza aquelas questões de marcar na prova de linguagens, em que ele põe 2 textos, não é? Para serem comparados. É muito natural isso aí acontecer na prova de linguagens, não é? Antes de observar a diferença entre esses 2 tópicos, vamos recordar algumas características do texto argumentativo. Pois vamos, professor. Recorda aí para nós. O texto argumentativo é aquele em que o autor apresenta um ponto de vista central sobre um tema.
Certo, verdade. Para o autor convencer o leitor de seu ponto de vista, ou seja, de sua opinião, é preciso apresentar argumentos bem construídos. Sim, professor, concordo. Verdade. Na argumentação desse texto, é possível que o autor cite fatos e, em seguida, emita a sua opinião a respeito deles, criando uma explicação capaz de convencer o leitor daquela ideia. Porque se a gente assim não procede, se a gente não justifica, não explica o fato emitido ou a opinião emitida, a gente vai deixar o quê? Lacunas. Lacunas argumentativas. Isso deveras não é legal. Do outro lado do texto, o leitor precisa identificar, aí é com você, leitor, e diferenciar o que é fato e o que é opinião relativa a esse fato. Então vamos aqui. Legal. Ah, professor, entendi. Então é basicamente nas provas de linguagem, não é? Ô Flavilto, um instantinho para nós. Então é basicamente trazer para vocês essa ideia de que vai haver questões de linguagens, pode ser até de concurso público, sabia, pessoal? Em que um dos comandos da questão vai justamente só perguntar a ti, vai fazer com que tu marque a alternativa em que é um fato e não uma opinião, ou então que é uma opinião e não um fato. Ah, professor, entendi. Realmente eu já me deparei com questões desse tipo, não é? Em que o comando da questão é me perguntar para eu marcar do trecho do texto, dos trechos retirados do texto, marca aquela em que se constitui uma opinião. Então, se na letra A tiver algum dado numérico, você não marque, porque um dado numérico não é uma opinião, ele é factual. Se na letra B tiver algum exemplo, não é, ocorrido no mundo, não marque, porque as ocorrências não são opiniões, são fatos. Se na letra C tiver alguma espécie de elogio carregado de adjetivo, não é? Com uma pitada de emoção, aí marque, porque é nessa alternativa que vai estar constituída a opinião do autor, beleza? Se na letra D tiver algum aspecto da história, não é? Algum levantamento histórico, alguma alusão histórica, não marque, porque isso aí não é opinião. Então é basicamente isso que ocorre. E você precisa ter muito bem em mente isso aí, essa coisa da opinião e do fato, porque aí você vai ajudar você também na construção dos textos. Toda vez que você emite uma opinião, você defenda-o com algum argumento ilustrativo, de alguma ocorrência, de algum ocorrido. Beleza? Dizer que essa caneta aqui, não é? Ela é ótima para escrever na tela touchscreen. Ela é excelente, é uma opinião minha, não é? Agora dizer que essa caneta, ela tem componentes eletrônicos dentro, não é uma opinião, é deveras um fato. Então, você tem que entender basicamente a diferença entre fato e opinião, beleza? Ah, professor, já amarrei isso aí, não vou mais esquecer. Bem, o senador norte-americano Daniel Patrick Moynihan, falecido em 2003, tinha uma frase emblemática sobre o problema. Você tem direito às suas próprias opiniões, mas você não tem direito aos seus próprios fatos, não é? Porque a opinião vem do caráter subjetivo, tem caráter subjetivo,
Ah, professor, então com isso hoje eu aprendi o que significa isso, subjetivo. Vejo muitos professores usando essas duas palavras, subjetivo, objetivo. Nunca entendi, professor, a diferença entre o que é subjetivo e o que é objetivo. Pois aí, uma oportunidade para tu deveras terminar de vez de entender. Pessoal, subjetivo é tudo aquilo que é oriundo do sujeito, não é? Então as opiniões têm caráter subjetivo. Os fatos têm caráter o quê? Fácil, né? É o oposto. Os fatos, as ocorrências no mundo têm caráter o quê? Cleovan e José William. Já que a opinião tem caráter subjetivo, subjetivo é aquilo que é relativo ao sujeito, o fato tem caráter em Elesbom Veloso. Responde para nós. O fato, professor, os fatos têm caráter objetivo, professor. É. E é um jargão, né, do direito, não é da advocacia, dizer que contra fatos, né, não há argumentos. Beleza? Agora há argumentos em se tratar da opinião, porque o argumento em si já pode ser até mesmo um fato. A principal diferença entre o que é fato e o que é opinião pode ser confirmada por um questionamento diante de uma afirmação dada como verdadeira, como fato. Faço a seguinte pergunta: você pode provar isso? Não é? Você pode provar o que está dizendo? Aqui está excesso de preposição. Vamos tirar ela aqui. Não é? Essa imagem é show de bola. O que é que vocês entendem por essa imagem? Eu amei essa imagem. A opinião, ó, e o facto. Tá em inglês, mas dá para ler, né? Fact, a opinião. Quem conseguiria explicar essa imagem? Essa imagem, ela ilustra, né? Olha só, um peso enorme de não sei quantos quilos, né? É o fundamento, né? O facto é o fundamento, não é? Dessa opinião. Quanto mais forte, mais pesada, mais maciça for esse fato, não é? Mais fácil é segurar essa opinião. Beleza? Se esses fatos aqui, se esses argumentos forem retirados, essa opinião vai para cima, vai para os ares. Se eu corto essa linha aqui, né? Aí pronto. Essa opinião vai para os ares. Então, foi uma imagem bem emblemática, eu gostei bastante, para dizer que a opinião ela é sustentada. Ela é, vamos dizer assim, segurada pelos fatos que a gente apresenta. Isso a gente encontra muito em notícias, reportagens, não é? Em especial reportagem. Notícia não é natural que a notícia venha carregada de opinião. Porque não é próprio do gênero notícia, mas as reportagens sim. Não só reportagem, né, professor? Artigo de opinião, exatamente. Principalmente artigo de opinião. Ela vem recheada, carregada de opinião. Vamos ver isso aqui. Testemunha diz que o lutador Rodrigo Cafu pediu para não ser morto por criminosos. Veja vídeo. Lutador trabalhava como segurança do grupo Sorriso Maroto e era filho do ex-jogador Cafuringa. O grupo musical lamentou a morte nas redes sociais. Rodrigo foi atingido por 14 tiros no dia do aniversário da mãe. Ontem também nós vimos, infelizmente, a ocorrência da morte do grande lutador Ló, né, Leandro Ló.
infelizmente, num show aí. E por uma discussão boba, um cabo da Polícia Militar de São Paulo, né, atirou no Leandro Ló. Me lembrou esse episódio, né? Fato. É um acontecimento que pode ser comprovado de várias maneiras, através de testemunhas, vídeos, fotos, livros, documentos, dados, números ou registros. Tá vendo aí, pessoal? Então, tudo isso aqui pode se configurar em estratégias argumentativas, né? E o Enem adora cobrar isso aí. Ele cobra demais isso aí na competência 3, né? Se você está a escrever um texto dissertativo argumentativo, é natural, é bom, de bom alvitre, é de bom agrado que você use uma dessas estratégias, pessoal. É natural que você dê um exemplo, que você traga um dado, que você mostre um registro, que você vá à história da humanidade provar isso. Caso contrário, seu texto não vai ficar argumentativo, não vai ficar dissertativo argumentativo, vai ficar outra coisa, menos isso. E aí, é importante que você perceba que a banca examinadora, ela usa uma habilidade só para cobrar isso aí. Para cobrar o uso das estratégias que você utiliza. O uso das estratégias argumentativas. Quando eu dou essa aula, inclusive eu já falei isso aí sábado eu fiz uma revisão da história da menina que chega pro pai para pedir algo que ele não vai deixar, e o pai questiona ela disse simplesmente porque sim, né? Porque sim. E a gente faz os porque sims na vida, né? Não, isso assim, Rufino, porque sim, né? A gente não tem, vamos dizer assim, o ânimo para poder convencer por meio de palavras, exemplos, dados, aquilo que a gente está pleiteando, aquilo que a gente está desejando. Então é preciso que a gente saiba elaborar argumentos para não ficar respondendo porque sim, tá bom? Quando é um fato, pode ser confirmado numa rápida busca na internet, vai aparecer nos principais portais, sites, blogs, etc. Somente através desses registros é que pode fazer uma afirmação. Isso é fato. E aí, claro, vocês já devem estar imaginando o que eu quero dizer, né? Eu já quero trazer para nós a polêmica, o grande tema, o mega tema que se fortificou ainda mais de 2020 para cá com a pandemia. Fato ou fake, não é? Existe até uma campanha das emissoras principais de TV trazendo à tona esse projeto, não é? Trazendo à tona esse problema social, na verdade. Projeto eu digo no sentido de evitar com que desinformações sejam passadas para o nosso telespectador. Então, antes de você jogar no grupo da família, no grupo da sua sala de aula, no grupo da igreja, você primeiro checa, não é a fonte. Você checa a informação. Veja se de fato isso é verdade, para que você não seja um propagador de fake news. Porque é um fenômeno social que tem provocado e trazido grandes consequências para a sociedade. Nós estamos na era da informação e, paradoxalmente, nós usamos esse grande mecanismo que a gente tem, a internet, para propagar desinformação, não é? Proposital ou de forma ingênua. Então é preciso que a gente leia, verifique, veja se isso é fato ou não, se é comprovado ou não. Então é muito forte esse tema. Rufino, é possível que caia esse tema, fake news, não é? Pois é possível, não é?
É um tema que eu acho que deveria ser trabalhado, porque todo mundo passeia em cima disso aí. Todo mundo está na internet. E o Enem adora trabalhar temas que são palavras-chave do universo da internet. Já fez isso umas 3 ou 4 vezes, trazendo temas que envolvam esse universo. Então eu acho que está na hora também de ser trabalhado esse aí, que é um grande problema social, fake news. Todos vocês gostam de futebol, é difícil alguém não gostar de futebol, né? E aí a gente vai ter esse ano, em novembro, a Copa do Mundo, né? E vai ser o momento em que todo mundo vai se congratular e vai evitar o fantasma que foi o 7-1 que a gente teve, né? Na última Copa. A opinião é uma interpretação do fato, ou seja, um modo particular de olhar o fato. Quando eu interpreto um fato, é sim uma opinião. Esta opinião pode ser alterada de acordo com o senso crítico que a pessoa vai formando devido aos fatores históricos, socioculturais e comportamentais. Exatamente. Pode ser que há 20 anos atrás, eu, Francisco Rufino, tivesse uma determinada opinião sobre determinada coisa. 10 anos atrás. E pode ser que hoje eu não tenha mais a opinião, aquela mesma opinião relativa àquele fato, aquela questão. É natural, gente, graças a Deus que é assim. Nós vamos evoluindo, nós vamos conhecendo novos ares, nós vamos lendo, nós vamos nos formando, capacitando. Então eu não posso ter a mesma opinião que eu tinha de 30 anos atrás. Por exemplo, vamos supor que há 20, 25 anos atrás eu acreditasse piamente que manga com ovo me matava. Era eu comendo e caindo, né? Morrendo. Hoje eu facilmente pego um pedaço de manga madura e como junto com melancia, melão e logo em seguida no café da manhã como um ovo cozido, como um pão com ovo. Olha que opinião nós tínhamos, não era, Flávio? Não sei se você lembra dessa época em que se você comesse pão com ovo e depois comesse uma manga, ou comesse uma manga e comesse ovo, você morreria. Eu tinha essa opinião bem formada na minha cabeça. Todo mundo diz isso, cara, que era leite, mas lá em casa era ovo com manga. Tudo bem, leite com manga também já ouvi muito isso aí. Tomou leite, comeu manga, tchau. Mas na verdade, gente, não era nem isso. Tu imagina quantas pessoas no mundo são catalogadas com intolerância à lactose, cara? Talvez ali não era o problema da união da manga com leite, Flavilto. Ali é porque a criatura já nasceu com essa predisposição, não é? De ter alergia, de ter intolerância. E são milhões de brasileiros que vivem com isso. Então dava aquela turbulência estomacal, intestinal, e a pessoa já achava que ia morrer, porque dava aquela dor de barriga mesmo que, meu amigo, não queira não. Eu acho que era isso que acontecia. E as pessoas, como eram muito pouco informadas, pouco instruídas, pouco letradas, já associava isso a outras questões, né? No universo mais esotérico. Então minha opinião mudou totalmente. Pode me dar um pedaço de manga que eu como tranquilamente e bebo um copo de leite, não vai acontecer nada. Como um ovo cozido e não vai acontecer nada. Entrou aí no chat alguém bastante inglês, Tá vendo aí, Flávio? No nosso chat. Então, galerinha, olha, rapaz, Baixa Grande do Ribeiro nos deu ali um bom dia, né? William Coelho Rodrigues também, bom dia.
Aqui é o de sempre, com a Copa do Mundo primando sobre qualquer assunto e interferindo na vida de toda a população. Quando o Brasil joga, fecha tudo, pessoas morrem de infarte e se ganhamos o carnaval, sai pra rua. Formas de esquecer as chateações da vida, sublimação de carências outras. Que papelão, que vexame o nosso na Copa, hein? Dá pena. É a frustração da gente humilde dos morros e subúrbios que tem no futebol uma espécie de razão de viver. E nem esta mais lhe é concedida. São várias opiniões distintas relativas a um fato. Que fato? Copa do Mundo. E nós vamos ter os amantes do futebol de plantão, nós vamos ter sim a opinião das pessoas relativa ao fato Copa do Mundo, que deve se fechar o comérciozinho por 2 horas de relógio, depois voltar a abrir por 3 horas de relógio, não sei. Deve sim se negociar os dias úteis, devem sim. Vai ter muita gente que vai ter essa opinião, gente. Devemos respeitar. Enquanto que vai ter gente que vai ser totalmente contrário aos jogos, a parar o Brasil por conta dos jogos da Copa. Aí a vida ela é bonita justamente por isso, porque temos opiniões distintas, não é? Beleza? Opinião a gente pode mudar, não é? Mas fato não. E quem não pensou, né? Quem não mudou? Agora tem gente que tem a cabeça dura que não mudou não. Se reportou ao coronavírus, é só uma gripezinha, rapaz. É só uma marolinha, né? É só uma gripezinha, é só não sei o que. E aí, no decorrer dos fatos, mais de 680 mil mortos, não é, no Brasil, a gente vai mudando essa opinião. Aquilo que a gente imaginou que era só uma gripezinha, que a gente acreditava que só era uma gripezinha, será que a gente mantém? Então a opinião ela muda, viu? Mas o fato tá aí. Você transformar um fato em uma opinião já é loucura, é extremismo, é intolerância, é não enxergar o mundo, é acreditar na teoria da Terra plana. Então, o cuidado com isso, porque às vezes o facto transformado em opinião já é doença. O que é fato, pessoal. Não tem que discutir. A gente discute opiniões, ideias. Mas não podemos mudar os fatos. Aí é uma grande ironia do destino, realmente. Número real de mortes por Covid-19 no mundo pode ser próximo de 15 milhões. No mundo, né, pessoal? Só no Brasil nós estamos para mais de 680 mil. Então, é interessante perceber que, infelizmente, os fatos não podemos mudar. Número real de mortes por Covid-19 no mundo pode ser próximo de 15 milhões, diz a Organização Mundial de Saúde, OMS. A Organização Mundial de Saúde estima que o número de mortes por Covid-19 no mundo seja maior do que o registrado oficialmente. Isso se deve por conta de dados subestimados de muitos países. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença, muito mais do que 5,4 milhões confirmados oficialmente. O cálculo da OMS se baseia em uma taxa batizada de excesso de mortes. Basicamente, o órgão pega a média de mortes anual e contabiliza quantas pessoas morreram a mais em um determinado local, utilizando como parâmetro dados colhidos de antes da pandemia de Covid-19. O órgão leva em conta ainda dados sobre falta de testagem em alguns países e problemas com registros. Com isso, a conclusão é que o mundo teve um número próximo de 9,5 milhões de mortes extras, além dos 5,4 milhões de óbitos por Covid-19, e que a maior parte dessas mortes podem ser consideradas como causadas pela Covid-19, já que não houveram outros eventos que aumentam tanto o número de óbitos. Realmente, é óbvio, né? Se nós estamos numa pandemia e tem tido muita morte em relação às outras épocas, é claro que essas mortes são provocadas por isso,
não é? Olha aí. Gostei, ó. A conclusão é que o mundo teve um número próximo de 9,5 milhões de mortes extras. Tá? Então, 9,5 milhões de mortes extras, além dos 5,4 milhões de óbitos por Covid. Ou seja, quantos casos, não é, não foram catalogados como Covid? E também pode, em algum caso, não ter sido Covid, ser catalogado como Covid. Mas é mais natural, no contexto em que estamos, é o seu inverso. E aí, nós temos aqui duas questõezinhas para a gente treinar já, para ver se vocês assimilaram aí essa questão. Deve ser um vírus aí muito pesado aí, não é, Flávio? Essas ocorrências no chat, esse nick aí. A Organização Mundial de Saúde, OMS, estima que o número de mortes por Covid-19 no mundo seja muito maior do que o registrado oficialmente. Tiramos um trecho, não é? E a gente vai perguntar a você. Esse trecho da matéria estima que, a gente vai se centrar aqui, né? Acredita que o número de mortes por Covid-19 não seja muito maior do que daquele que está registrado. Será que esse trecho da matéria está mais próximo de ser um fato, de ser uma opinião? Não é? É um argumento que comprova um fato? É um fato que justifica um argumento? É uma opinião com relação a um fato? Ou é uma opinião com base em outra opinião? Aí, professor, qual é que eu marcaria? Não é? Ó, não tá igual não, ó. Tá mudando aí, ó. Não é? Porque você pode imaginar assim, professor, a letra C e a letra D tá igual. Não. Aqui, ó, em relação a um fato, e aqui é em relação a outra opinião. Essa seria confundível justamente porque você acredita, rapaz, não é a opinião ter morrido tanta gente, não é. Então não pode ser baseado em uma opinião, e sim num fato. O fato de um número de mortes está muito grande. Professor, e por que não seria argumento que comprova um fato? Não, porque ainda está no caráter opinativo. Ó. Não foi dado um dado para ser um argumento, não foi fundamentado como aquela bola de chumbo que está sustentando o balão, você viu? Um fato que justifica um argumento, não. Ainda não está no âmbito, não é, de ser um fato devido ao estima aqui. Então é mais mesmo uma opinião com relação a um fato. Que fato é esse? Número de mortes. Então letra C seria o gabarito aí para esta questão. No trecho, isso se deve por conta de dados subestimados de muitos países. Segundo o órgão, cerca de 15 milhões de pessoas já morreram pela doença, muito mais do que os 5,4 milhões confirmados oficialmente. Esse trecho da matéria se caracteriza como dados que justificam os fatos, argumento que comprova um fato que justifica uma opinião, fatos reais de uma opinião, ó. Isso se deve por conta de dados sobreestimados, não é? Fato que justifica uma opinião, ó. Isso se deve por conta de dados sobreestimados de muitos países. Que é um fato os dados serem subestimados, isso é verdade, não é? Professor, o que são dados sobreestimados? São aqueles dados em que não condizem com a realidade, nem para mais e nem para menos, não é? E a opinião é justamente essa, não é? A OMS acreditar que o número de mortes é muito maior do que aquele registrado, e há um fato que justifica isso. Entenderam? Que é justamente os dados serem subestimados. Professor, comecei a entender o negócio aí, exatamente. É basicamente um processo de leitura, gente, de leitura e de apropriação desses dois fenômenos, da caracterização desses dois fenômenos, fato e opinião.
Avançando um pouco mais, nós temos outra aqui, ó. A expressão "isso se deve por conta de dados subestimados de muitos países". Isso se deve por conta de dados. Olha que interessante, né? Que nós vamos tentar aí apontar, não é? Uma justificativa, uma causa. Ó, rapaz, tal coisa aconteceu. E aconteceu por quê? Rapaz, isso aconteceu por conta, ó. Então, ó, isso se deve por conta de. Me parece que vai apontar o início, não é, de uma causa. Isso acontece demais no processo de escrita, pessoal. Vocês têm que entender as expressões que dão ideia de causa e as que dão ideia de consequência. Por quê? Porque isso aí é a base de todo argumento, não é? Argumento tido por causa e consequência. Então, isso se deve por conta de, é uma expressão que tem função de apontar uma causa. Eu acredito que a letra A já seja o gabarito. Estabelecer uma consequência, introduzir uma conclusão, iniciar uma contradição. Não, a letra C e a letra D é fácil de ser eliminada, né? Então, a letra A é deveras o que a gente já imaginava que seria gabarito para essa questão. O segundo parágrafo do texto, que diz mais ou menos assim: o cálculo da OMS se baseia em uma taxa batizada de excesso de mortes. Basicamente, o órgão pega a média de mortes anual e contabiliza quantas pessoas morreram a mais em um determinado local, utilizando como parâmetros dados colhidos de antes da pandemia, claro. O órgão leva em conta ainda dados sobre falta de testagem em alguns países e problemas com registros. Aí, ó, esses problemas com registros, pessoal, esses registros mal feitos, é o que vai dar aí base para esses dados subestimados. Então, o que é que está se perguntando? Caracteriza a sustentação da tese emitida no primeiro parágrafo, uma contradição ao que foi afirmado no primeiro parágrafo. Você já pode ir embora, né? Essa letra B aí não fica legal, não. Porque eu vou usar uma coisa para contradizer minha própria opinião? Não vou. Não é? Introdução de elementos novos que não somam para a progressão textual. Essa daí também é muito fácil de eliminar. Informações verídicas que contrastam com a tese emitida? Não, vai confirmar, né? Informações verídicas, sim, eu até concordava, né? Mas contrastam é o mesmo que dizer, são contra, né? Então ficou fácil, a 4 aí ficou fácil a gente ir pelo processo eliminativo, né? Vocês marcarem o quê? Né? Olha aí, é o que a gente já imaginava, letra A. Letra A. Não, José William, a primeira você acertou, é a letra C mesmo. Se a gente voltar lá, a gente vê que a 1 é a letra C, você está certo. A 2 também é a letra C. A 3 é a letra A. E a 4, que a gente acabou de fazer agora, é a letra A também. Viu? Ó, letra A. E aí a gente vai reforçando essa ideia aí, de fato e opinião. No último parágrafo do texto, lê-se: com isso, a conclusão é de que o mundo teve um número próximo de 9,5 milhões de mortes extras, além dos 5,4 milhões de óbitos por Covid, e que a maior parte dessas mortes podem ser consideradas como causadas pela Covid-19, já que não houveram outros eventos que aumentam tanto o número de óbitos. Os indicadores factuais usados na conclusão do texto foram o quê? A menção que foi feita direto à palavra mundo, tá lá, o mundo teve. A conclusão é que o mundo teve. Acho que não, né?
Os indicadores factuais aí são outras coisas. Eu já sei até o que é. Os indicadores factuais são aqueles que a gente não vai contradizer. O uso da expressão a maior parte, não, essa expressão ela é meramente opinativa, né? A menção a outros eventos que mataram tanto quanto a Covid é comparativa. Então, se eu falar tanto quanto a Covid, até se aproxima de um elemento factual, mas o processo comparativo também passeia nessa onda opinativa, não é? Agora veja, o que é factual aí? O que é isso, professor? Se é algo factual, é que tu não vai contestar. É justamente o número, os números que são dados. Contra números, dificilmente a gente tem como rebater. Número é matemática, número não mente. Então, os indicadores factuais é os números, não é? Os dados, número estimado de óbitos por Covid no mundo por Covid. Então, isso é o indicador mais factual que está aí, ó, viu? Uma letra D, não é? De aluno. Ah, professor, isso foi, assim, sei lá, letra D de aluno. Aluno dedicado, cara, é porque eu demoro. No trecho, com isso, a conclusão é de que o mundo... Então, ó, a expressão com isso. Saúde, que é uma frieza danada aqui, Flávio. Tá? Nosso estúdio. Então, com isso, a expressão destacada pode ser substituída sem perda de sentido. Por qual dessas expressões aqui, ó, pessoal? Portanto, desse modo, dessa arte, todas estão corretas? Portanto, a conclusão é que o mundo... Então, desse modo, a conclusão é de que o mundo... Veja aí. Dessa arte, a conclusão é de que o mundo... Professor, eu nunca tinha visto essa dessa arte. Existe. Ela ainda tem até outra escrita também. Ela é escrita dessa arte, ou então destarte. E é, professor. É duas palavrinhas somadas, é como se fosse dessa arte. Não é? E é o que eu imaginava, ó, é possível que todas estão corretas. Isso aqui tudo é elementos que podem sim iniciar uma conclusão. Com isso tu já fica até, com isso tu já fica até preparado, previamente avisado, não é? Agora que eu vi ali a Lesbon Veloso me fazendo um pedido, professor, volta o slide anterior das questões, por favor. Ah, sim, vamos a primeira, Lesbon Veloso. Fazer um print. Então tá aí a primeira questão, letra C, não é? O Lesbon Veloso pediu para a gente voltar. Estou voltando, desculpa só ter visto agora. Estava aqui tão concentrado resolvendo as questões. A2, letra C também. A3, letra A. Certinho? A 4 também a gente explorou bastante. Foi letra A, que a gente marcou. Beleza? E aí, a 5 nós fizemos agora há pouco, foi muito bem explicada, sobre os dados numéricos. E estamos aqui na 6, não é? A 6 era para eu pegar o com isso, que é a expressão destacada, e dizer por qual ela pode ser substituída. É um quebra-cabeça, porque o dessarte poderia ser uma palavra que vocês não conhecessem, não é? Então, vocês notadamente poderiam usar a psicologia para marcar essa daí só porque vocês não conhecem, aí é onde mora o perigo, não é? Mas, portanto, desse modo, dessa arte, já era para desconfiar que todas estavam corretas, porque desse modo e, portanto, eles trazem essa noção conclusiva em se tratando de produção textual, viu, pessoal? Por isso, todas estão corretas. Lesbon Veloso, confirma para mim se você conseguiu aí
pegar o que você queria pegar, tá bom? E a galera também do chat. Ah, Flavilton, obrigado aí, cara, melhorou demais, tá frio aqui que minha mão tá congelando nos nossos estúdios do canal Educação. 5 letra D, isso mesmo, José Willan, 5 letra D, não é? Todas essas expressões aqui, é possível sim elas serem utilizadas. Textos que emitem opinião, a tipologia textual caracterizada pela proposta de emitir uma opinião, ou seja, posicionar-se diante de um determinado assunto, é a dissertação, não é? Que pode aparecer de diferentes formas. Tem essa daqui, que vocês vão evitar para o Enem não quer essa daí, o Enem quer a dissertativa argumentativa, que todo mundo que assiste nossas aulas conhece muito bem, que é justamente essa. A dissertativa argumentativa é justamente a tipologia textual que o Enem vai utilizar. Só sei de uma coisa, não sei de nada, e digo mais, não digo nada. Virou meme, é uma brincadeira, né? Dá para lembrar até a frase vista por Sócrates em um dos oráculos, não é? Na cidade de Delfos, oráculo de Delfos, só sei que nada sei. É uma expressão opinativa, não é? Muito opinativa. Quem propagou ela foi Sócrates, um grande filósofo, não é? E aí foi a nossa aula, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de passear nesse universo da opinião e do fato. Feliz segunda-feira, feliz continuação de trabalho, de aula, de tudo. Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.